Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Quero ler essa frase para vocês, ó. Antes de uma empresa falir, a mente dos seus executivos entra em colapso. Antes de profissionais liberais serem excluídos do mercado, a mente deles se engessa. Antes de casais explodirem seu relacionamento, suas emoções entram em decadência. O Augusto Cury, eu gosto muito, ele fala sobre gestão das emoções. E tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula. Nós vamos falar sobre como que formou essa voz interna, essa voz que você dá vazão quando você vai se expor ou apresentar um produto seu ou um trabalho seu. Nessa aula vamos falar de crenças limitantes que travam a sua voz e a sua expressão diante da vida. O objetivo dessa aula é te apoiar, é te ajudar a compreender a profundidade da origem dos bloqueios comunicacionais e reconhecer também, tá? A gente pode entender profundamente, trazer consciência para isso, mas também buscar, de alguma forma, reconhecer como que essas crenças foram formadas ao longo da vida e como que elas impactam a forma como você se expressa hoje. Vamos refletir? Vamos começar nossa aula? Essa consciência, gente, ela é o primeiro passo para a libertação da sua voz. Ter ganho de consciência é muito importante para qualquer área da vida, mas para a comunicação, mais ainda. Quanto mais consciência eu tenho de onde veio essas travas, mais fácil fica você puxar o fio invisível, né, dessa medo, dessa trava, dessa crença, para que você comece a expressar com mais assertividade. Então, hoje a gente vai compreender o que te fez acreditar que a sua voz não tem valor. Toda vez que você tenta se expressar e sente medo, vergonha, trava, procrastina, muitas vezes procrastina ou até mesmo se sabota. Existe, sabe o quê? Um sistema emocional rodando por trás disso. Todos nós temos um programinha emocional muito baseado nas nossas primeiras vivências. Também na fase adulta, tá? Não é só na primeira e segunda infância, mas essas vivências criam esse estado emocional. Então essa aula, ela é criada com muito carinho para te dar essa consciência onde tudo começou. Quanto que você entende a raiz, você pode começar a cortar os galhos. Esses galhos que limitam você, esses galhos que te impedem de alcançar o objetivo que você deseja. Você estudou tanto, tem tantos diplomas, mas ainda assim não conseguiu alcançar o que você gostaria. Será que é na habilidade técnica a questão? Ou é na sua comunicação? 85% do nosso sucesso vem das nossas relações. E para ter boas relações, precisa comunicar. Então vamos para entender agora a formação das crenças, que são 4 momentos, tá? O primeiro deles, as experiências pessoais, a infância e a adolescência. Novamente, eu vou dizer isso porque isso é muito importante. Você ter consciência e perceber, por exemplo, se você faz o mesmo movimento com as crianças que estão perto de você, ou seus filhos, ou suas filhas, enfim. As interpretações emocionais que você fez a partir do que você viveu na primeira e segunda infância, elas vão designar a sua vida e a sua expressão. Essas experiências são fundamentais para o nosso crescimento enquanto profissional e também enquanto pessoa. Então, por exemplo, ó, ser chamada de feia, esquisita, gordinha, quietinha, metida. Será que você ouviu isso? Todas essas vozes estão permeando você. Elas ficam dentro do seu inconsciente. E o inconsciente é uma parte da nossa mente muito poderosa, que tenta nos proteger dessas questões. Então, sofrer bullying, por exemplo, ou viver em um ambiente onde não havia espaço para se expressar, que enquanto criança você não podia fazer parte, você não tinha voz, você não tinha vez, ou até mesmo receber críticas da própria família ao tentar se posicionar, ao tentar se aparecer, aquela criança que quer ter voz e vez, né, na mesa do jantar e não podia, era criticado, aquela boca fica quieta, né, ou até mesmo receber uma agressão física, né, um tapa na boca, por exemplo, o tal do cantinho do pensamento, quando a criança está falando muito. Essas vivências geram o quê? Registros emocionais. E eles ficam rodando, rodando, rodando no nosso inconsciente, como se fosse uma verdade absoluta. Está ali registrado. Por quê? Quando você passou por esse processo, você não tinha uma inteligência emocional
né? Você está em fase de crescimento, de construção da sua identidade. Então, um exemplo muito real que eu tenho é de uma aluna que passou pelo Liberte Sua Voz, uma aluna incrível, uma advogada. Ela travava muito ao gravar um vídeo, a atender um cliente, a fazer uma audiência. E com o Liberte e a mentoria, nós fomos descobrindo que na infância dela, ela foi muito humilhada, porque ela tinha os olhos diferentes. Isso gerou muitas questões, muitos traumas. Isso virou um programa inconsciente. Se eu for vista, vou ser ridicularizada. Mesmo sem lembrar conscientemente, o corpo dela se protegia disso até hoje. É incrível isso, gente. Como o nosso corpo, ele tenta nos proteger, né? A nossa mente tenta nos proteger também. Então, eu quero que você comece a pensar aí o que você ouviu e que te traz essa trava até os dias de hoje. Não é o que te disseram. É o que você acreditou com a maturidade emocional que você tinha naquela época. Lembra que eu contei do desmaio? Eu tinha 18 anos nessa aula prática. 18 anos, pressionada para ter um trabalho, para ser professora. 18 anos. E isso travou por muito tempo a minha vida. Porque naquele momento eu recebi uma nota 7. E essa nota 7 me trouxe para esse lugar de ser média. Isso me fez sofrer bastante, me bloqueou muito. Segundo momento, padrões familiares. Crenças herdadas do seu sistema familiar. Nós herdamos os comportamentos da nossa família. A maneira de ser, a maneira de se comportar. Né? Vem da maneira da sua família, por exemplo. Como que a sua família se posicionava no mundo? Como que era isso? Falava, se expressava, prosperava, ocupava os espaços. Como era isso para vocês? A primeira pergunta que eu faço para o mentorado é: como seu pai comunica? Como que a sua mãe comunica? Ou como as pessoas que criaram você, estiveram com você na primeira infância, comunicam? É muito importante. A partir daí a gente começa todo um processo. Isso vem do pensamento sistêmico, das constelações familiares. É um método muito impressionante, incrível, que nos ajuda a olhar para o nosso sistema familiar e perceber a forma que essa família se comporta. Porque comunicação é comportamento. Está muito além da fala, da oratória, está muito além disso. É um comportamento de repetição. Então, como era a voz das mulheres da sua família? Como que era a voz da sua avó, da sua bisavó? Você sabe, você tem registro sobre isso? A voz da sua mãe. Elas foram caladas, silenciadas, submissas? Como foram as mulheres? Só puderam ter dinheiro delas? Como é que era isso? Como é os homens da sua família? Como eles comunicam? São passivos, agressivos? Alguém, por exemplo, da sua família ousou ocupar um espaço e foi muito criticada? Talvez seja até você, né? Ocupando um espaço e ainda assim é criticado. Uma aluna, ela não conseguia alcançar o sucesso profissional. Olha essa história, gente. Ela não conseguia alcançar o sucesso profissional. Ela percebeu que que o pai dela, um homem muito bem-sucedido, ele abandonou a família quando ela era pequena, criança. Então, para ela, o sucesso virou sinônimo de dor e abandono. Olha isso, foi isso que ela registrou. Por ele ser muito bem-sucedido, ele abandonou a família. E esse registro, gente, inconscientemente, ela evitava alcançar o sucesso. Para não repetir a mesma história. Para não repetir o abandono que o pai fez. Então ela chegava até num nível profissional e não conseguia avançar. Ela teve esse insight no processo de mentoria dela. Talvez você também venha desse lugar. Isso se chama lealdade sistêmica. Você repete comportamentos do seu sistema familiar. Por amor. Por amor nós fazemos isso. E pode ser, e é inconsciente, tá? Não é de forma consciente. É inconsciente. Por amor, por fidelidade, invisível. Mesmo que esses comportamentos, te limitem. Começa a observar isso. A partir de hoje. Começa a observar. Terceiro momento. Padrões de outras existências. Ou versões antigas de você mesma ou mesmo. São registros mais sutis, que podem vir de crenças espirituais, por exemplo, inconscientes profundos ou traumas de outras fases da sua vida. Nós não somos a mesma pessoa de 2019. Nós não somos a mesma pessoa que passou pela pandemia, por exemplo. Não somos. Somos outras pessoas.
fomos mudando. Percebo uma mudança comportamental na sociedade, como um todo, nesse pós-pandêmico. Mesmo que você não acredite, tá, em vidas passadas, eu quero que você pense assim, ó, eu já fui muitas versões de mim mesma. A mulher ou o homem que você foi lá em 2019 não é o mesmo que está aqui hoje assistindo essa aula, buscando desenvolver a comunicação e libertar a sua própria voz. Algumas partes suas ainda acreditam se esconder para sobreviver. Ainda acredita que é melhor se esconder do que se expor. Sim ou não, gente? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Vai anotando tudo isso, registra essa aula, escreva essa aula, para você visitar novamente, porque eu sei que vários insights podem acontecer com você a partir de agora. Saber, ter essa consciência de que pode se formar essa crença em 4 momentos da vida. Começa a observar. Sua voz é embargada? É uma voz embargada que não sai? O medo do julgamento, sem razão lógica. Não tem uma razão, mas esse medo de ser julgado. Essa incapacidade de se posicionar mesmo tendo conhecimento. Talvez você tenha tanta habilidade técnica, tantos diplomas na parede, mas mesmo com esse monte de conhecimento, não consegue se posicionar, não consegue se colocar, não consegue abrir um negócio, não consegue, às vezes, terminar um relacionamento. Ou ter uma conversa difícil com alguém. Né? Ou dar um feedback mais rígido, construtivo para o seu colaborador. Pegue aqui só o que fizer sentido para você, tá certo? Eu quero que você comece a exercitar a tolerância com o que você ainda não entende. Isso é muito importante. Essa abertura e essa permissão interna para aquilo que nós não entendemos, para aquilo que a gente ainda não conseguiu perceber. E o quarto momento é a consciência coletiva ou condições sociais. Isso aqui é muito importante, tá? Porque eu vejo muitas pessoas travadas por conta da consciência coletiva, tá? Compra ideias de outras pessoas. São as crenças que nós absorvemos do mundo externo, da sociedade, da mídia, da cultura. Nós estamos hoje num excesso de informações, né? A todo momento, com a rede social, com todos os aplicativos, esses excessos de informações, de notícias. Quer ver uma consciência coletiva? Mulher velha perde valor. Ah, você tem 60 anos, 50 anos, está nessa negócio de internet, tá blogueirinha agora. Ah, isso é muito feio para você. Quem fala demais é inconveniente. Mulher chique, elegante, fala menos. Se eu aparecer, eu vou ser julgada. Quantas pessoas que deixam de fazer o que precisa ser feito aqui, nessa ferramenta poderosa, que é a internet, a rede social, porque fica nesse lugar, nesse plug emocional. Não posso me expor na internet, porque vão rir de mim. Nossa, ouvi isso semana passada. Vão rir de mim, Maria, se eu começar a fazer stories, colocar coisas pessoais. Especialmente forte em cidades pequenas, quem mora no interior, em ambientes mais tradicionais, que tem uma cultura um pouco mais rígida, mais conservadora. Quantas mulheres deixam de se colocar por conta desse medo de sofrer alguma represália, né, de ser criticada? O medo de gravar, de fazer os vídeos, fazer as lives, ser vista, ser vista e também de ver o outro, né? Dar essa permissão interna de ser vista, mas também de enxergar o outro. Quantas pessoas que não conseguem fazer isso? Eu não sei se você passa por esse lugar, mas eu quero que você faça uma reflexão profunda sobre isso. O medo do julgamento. E o pior de tudo, a procrastinação de projetos por medo da rejeição. Tantos projetos incríveis que se cria ou está em um projeto incrível, mas fica no medo da rejeição e não coloca a voz no projeto. Não traz ele para a vida. Isso é muito triste, ficar nesse plug emocional dessas crenças, porque essas crenças, essa verdade absoluta que você traz para a vida, te impede de alcançar o sucesso que você deseja. Na verdade, as crenças, elas nos levam a construir uma realidade que nós não queremos. Porque quando você não grava suas stories, não faz os seus vídeos, não se apresenta, não desenvolve melhor a sua comunicação, o que acontece? O que acontece com você? Você fica estagnado, parado, você não evolui, você não alcança o que você deseja. Então, vamos fazer um exercício agora? Eu gosto muito de trabalhar com exercício para fixar
na nossa mente a aprendizagem, ou tudo que eu trouxe aqui, ou várias reflexões que você teve aí, tá? Vamos trabalhar as nossas vozes internas, vamos trabalhar a nossa história de vida. Então, ó, pegue um papel, uma caneta, tá? Porque nós vamos fazer um exercício agora que é importante. A escrita, ela funciona muito bem, e a escrita também é terapêutica. Quando a gente escreve, a gente flexiona isso daqui, ó, que é um ponto de luz que aciona vários neurotransmissores. Inclusive, libera o cortisol, que é horrível, é um estresse, né? Cortisol é o hormônio do estresse. Então, anote aí. Qual a primeira lembrança que você tem, que você sente, que teve vergonha de falar? Qual a primeira lembrança que vem? Primeira lembrança. Talvez foi na escola, talvez foi em casa, na casa da avó. O que você ouviu do seu pai, da sua mãe, ou até mesmo de professores sobre a sua voz? Sobre a sua aparência ou do seu comportamento, no grupo de coleguinhas que você começou a formar na primeira e segunda infância. Como é que era isso para você? Talvez você tivesse aí um cabelo diferente, um nariz diferente, uma perna um pouco mais fina. O que você ainda ouve internamente quando você tende a posicionar? Quando você tenta se posicionar, o que você escuta? Qual é a voz que chega para você? Existe alguma voz que manda você se calar? Isso é muito importante você avaliar. Faça exercício. Tira um tempinho para você, tá? A nossa escrita ela é bioemocional. Ela nos ajuda muito a puxar o fio invisível de onde vem. E entender que isso é uma parte sua, mas que não é você. É uma parte sua. Mas não define você. E agora eu quero fazer um fechamento com você, que é o seguinte. Você vai colocar a mão no seu peito, fechar seus olhos e vai dizer: essa história não me define. Eu honro o que eu vivi, mas eu escolho libertar a minha voz. Eu honro a família, eu honro a minha ancestralidade, de onde eu vim, mas eu escolho fazer diferente do meu sistema. Eu escolho ocupar um lugar na vida com a minha voz. Eu escolho uma profissão diferente. E eu vou honrar todos eles, porque sei que eles pavimentaram o meu caminho até aqui, mas eu quero fazer diferente. Eu quero ocupar o meu lugar com a minha voz, com a minha expressão. Eu quero prosperar na vida. Quando você for se expressar e se sentir uma trava, né? Sentir que tem uma trava, pergunte assim, ó, essa voz é realmente minha? Essa vozinha que eu tô escutando aqui, ela é realmente minha? Ou é de alguém que eu ainda estou tentando agradar inconscientemente? Faça esse exercício. Ele foi fundamental para mim. Eu já disse para vocês na primeira aula, a técnica por si só não resolve. A gente precisa buscar esse fio invisível e fazer trazer uma reconexão com a nossa história, mudar o sentimento dessa história. Você não está quebrado, não está quebrada. Você só foi programado para se esconder. Agora você está começando a fazer um processo de reprogramação, reprogramando a sua existência para se expressar, para existir, para impactar. Isso faz sentido para você? Como que chega isso no seu coração? Deixe aqui nos comentários sobre esse exercício que eu pedi para você fazer. Deixe aqui, fala para mim se você fez, o que você percebeu, de onde vem. Eu não quero te levar para um processo de dor, não é sobre isso. Eu quero que você tenha consciência das suas travas para começar a construir uma nova comunicação, para você construir uma nova realidade. Entender que o seu sucesso, ele precisa de visibilidade, de realização. Que ficar nesse padrão, nessa crença limitante, nessa verdade absoluta, não vai te levar a lugar nenhum. Se essa aula fez sentido para você, eu quero que você compartilhe, comente, manda para alguém que precisa escutar sobre isso. Convide para a próxima aula. Eu te espero na próxima.